Muito bem, pessoal. Bom, seguindo na unidade 4, estamos navegando pela análise de aspectos práticos da operação previdenciária, da atuação previdenciária. Nós já falamos um pouquinho, bem resumidamente, confesso, sobre o processamento administrativo da, da, da arrecadação, cobrança, fiscalização, enfim, de tudo que diga respeito à arrecadação das contribuições previdenciárias. E a partir de agora a gente fala de um outro processo administrativo que serve a um outro propósito, já relacionado à concessão e à revisão também de benefícios previdenciários. Passamos a falar daqui para frente do PAP, do Processo Administrativo Previdenciário. Bom, onde ele está previsto? Existe, ao longo da Instrução Normativa 77, editada pelo INSS em 2015, existe uma longa sequência de regras que versam sobre o processo administrativo previdenciário. Por que estão lá na Instrução Normativa 77? Porque essa instrução normativa cumpre o propósito de regulamentar o atendimento aos demandantes, aos segurados, aos beneficiários do regime geral de previdência social na esfera do INSS. Então, é como se fosse uma cartilha regulamentar que norteia o atendimento desses segurados pelos técnicos e analistas do INSS. É evidente que essa instrução normativa não é autossuficiente, né? Por mais extensa que seja essa lista de regras, que começam aqui no artigo 658 e se estendem ao longo de cerca de 100 artigos na IN 77, ainda que essa lista seja extensa, ela não é autossuficiente. Em que outras fontes você pode beber para entender e para reger o processo administrativo previdenciário? Bom, como se trata de um processo administrativo que se passa predominantemente na esfera de uma autarquia federal, eu acho de todo conveniente a gente lembrar que a gente pode tranquilamente consultar a Lei 9784 de 99 para a estipulação das normas legais básicas de processamento desse rito, né? A Lei 9784 é a lei que disciplina o rito do processo administrativo em âmbito federal. E em se tratando de processo administrativo que tramita predominantemente na esfera de uma autarquia federal, INSS, o processo administrativo previdenciário se sujeita também, portanto, às diretrizes legais veiculadas na Lei 9784 de 99. Então, trabalhe com esses dois parâmetros. Lei 9784, Instrução Normativa 77 de 2015. Bom, em se tratando de processo administrativo, a gente pode lembrar de alguns preceitos básicos. O impulso oficial, o processo administrativo deve ser conduzido, deve ter uma marcha impulsionada ex officio, de ofício, pelos agentes públicos competentes. A gente deve lembrar da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da boa-fé objetiva das partes, o dever de não falsear, de não induzir a erro, de proceder com lealdade, de proceder com transparência, o dever de eficiência do Estado na resposta e na solução dos processos administrativos. Enfim,
A gente deve lembrar preliminarmente de todo aquele acervo normativo que inspira o rito do processo administrativo em geral. Isso é perfeitamente aplicável ao processo administrativo previdenciário. Eu saliento aqui logo de início uma referência ao artigo 6º, inciso 1º da Lei 10.667 de 2003, só pelo seguinte: o processo administrativo previdenciário, ele é impulsionado de ofício, ele tem impulso oficial. Ele deve ser eficiente, ele deve ser resolutivo, ele deve ser orientado a uma resposta eficaz ao postulante, ao requerente. Ainda que resposta eficaz nem sempre é sim. O sim fundamentado ou não fundamentado à luz de uma boa instrução processual. Porém, vários agentes públicos participam e, portanto, impulsionam esse processo. É bom que a gente demarque aqui uma fronteira de competências entre analistas e técnicos previdenciários, porque, pelo que está redigido no artigo 6º, inciso 1º, a competência para proferir decisões cujo objeto seja a concessão ou a denegação de benefício ou revisão de benefício a um segurado, essa decisão compete aos analistas da Previdência Social. É uma decisão que está a cargo de analistas e, portanto, está fora da alçada, fora da competência do universo de competências dos técnicos previdenciários. Então, os técnicos previdenciários têm outro tipo de atuação, outro perfil de atuação, que é o de coleta de material, coleta de documento, tramitação processual, atendimento ao público, tranquilo. Mas na hora de proferir a decisão, concedo a pensão por morte, concedo a aposentadoria, concedo o auxílio-doença, este ato de concessão, pelo teor da lei, há de competir estritamente aos analistas previdenciários, mas nem sempre essa regra é cumprida com fidelidade, até por força da escassez de recursos humanos no âmbito do atendimento nas agências do INSS. Falando em atendimento, são vários atualmente, são vários os canais de atendimento ao segurado, ou seja, são diversos meios pelos quais um processo administrativo previdenciário se inicia. A gente já vai ver isso muito em breve. Já foi-se a era do atendimento estritamente presencial com a boa e velha e sórdida fila em frente às agências, aquela fila quilométrica que rendeu N capas de jornais durante décadas no Brasil. Esse tempo passou. O requerimento administrativo pode ser deflagrado por meio eletrônico, existe um canal eletrônico, o Meu INSS, uma plataforma eletrônica, melhor dizendo, tem o atendimento pelo 135, enfim, tem outras vias de deflagração do processo administrativo. E o que vai acontecer no processo administrativo? Uma sequência, eu tive a sorte de ser aluno, professor Afrânio Silva Jardim, de processo penal, sim. O que tem a ver o processo penal? Nunca mais esqueci quando ele disse, olha, todo processo comporta uma relação jurídica que se destina ao acompanhamento, à tramitação de um procedimento. E todo procedimento é uma sequência lógica e ordenada de atos que visam um propósito final. Nunca mais esqueci disso. Você vê, né? Eu devo ter tido essa aula há quase 20 anos atrás, mas isso me marcou. E o processo administrativo previdenciário se enquadra nessa grande imagem, nessa grande percepção de que no seu bojo haverá um rito, um ritual, uma tramitação marcada por uma sequência de atos administrativos. Olha a importância da interdisciplinariedade, olha a importância do direito administrativo aqui.
Então, é muito importante que você domine os requisitos de validade dos atos administrativos. É muito importante que você lembre a diferença entre ato vinculado e ato discricionário, e não custa nada lembrar ou salientar que esses atos administrativos aqui, especialmente os decisórios, são atos administrativos vinculados à lei. Então, o analista não tem nenhuma ou quase nenhuma margem de liberdade, uma margem de aferição discricionária, está fora de cogitação, porque uma vez preenchidos os requisitos da lei, o segurado, o requerente, tem direito à concessão do benefício. Faltando um ou mais requisitos, a resposta tem que ser necessariamente negativa, não tem margem de aferição discricionária, conveniência, oportunidade, é melhor para o interesse público, não. Não é por aí. É uma mecânica, uma dinâmica de subsunção quase mecânica é uma palavra feia, mas direta à lei, que vai marcar a prolação dos atos decisórios. Como é que o processo administrativo se inicia? Em regra, a gente vai ver que tem exceções, mas em regra, por iniciativa do interessado, pelo requerimento administrativo. Mas o processo administrativo pode ser instaurado de ofício pela administração pública ou por um terceiro legitimado, e vai chegar ao seu desfecho com uma decisão definitiva na esfera administrativa. A gente vai, já a partir do próximo slide, examinar as 4 etapas, as 4 fases do processo administrativo previdenciário. A fase inicial, a fase instrutória, a fase decisória e a fase recursal. É isso que a gente passa a fazer. Eu vou fazer esse vídeo, ainda que ele fique um pouquinho mais longo, mas eu vou fazer tudo num vídeo só. Vamos ver se dá. Vamos começar pela fase inicial. Bom, a gente está tratando do impulso inicial, do pontapé inicial, do ponto de partida do processo administrativo previdenciário. Qual é a regra? Em regra, o processo administrativo previdenciário é iniciado por iniciativa do interessado, que pode ser o segurado da Previdência, né, o segurado obrigatório ou facultativo, ou ainda um dependente, no caso de postulação dos benefícios de auxílio-reclusão ou de pensão por morte, que vocês já estudaram, já dominam muito bem. Então, a regra é que o processo administrativo previdenciário seja iniciado por manifestação de vontade de um interessado, segurado ou dependente. Essa é a regra geral, mas, repito, esta regra geral comporta 2 exceções. Primeira exceção. Existe a possibilidade do processo administrativo ser deflagrado de ofício pela administração pública? Sim, existe a possibilidade. E as 2 possibilidades mais comuns de instauração de ofício de um processo administrativo previdenciário pelo INSS são as seguintes. Primeira situação, quando a lei ou o regulamento permite ao INSS a concessão administrativa ex officio de um benefício previdenciário a um segurado. Porra, isso existe, Igor? Existe. O regulamento prevê, a Instrução Normativa 77 prevê a possibilidade, por exemplo, do INSS promover a concessão de auxílio-doença, que agora, depois da emenda 103, passa a ser chamado de auxílio por incapacidade provisória, mas na prática todo mundo chama de auxílio-doença até hoje. Existe a possibilidade do INSS conceder o auxílio-doença a um segurado de ofício, sem o requerimento administrativo desse segurado. Então, na hipótese de concessão ex officio, a própria administração pública, mais precisamente o próprio INSS, instaura, inaugura e dá o pontapé inicial na análise, na agregação de dados, na vinda de documentos, na instrução, portanto, desse processo para uma decisão concedendo ou indeferindo essa vantagem, esse benefício previdenciário.
Outra situação, outro exemplo que eu posso pensar de concessão de ofício, uma transformação de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. O INSS pode fazê-lo de ofício, verificando que um segurado que já recebe auxílio-doença, na verdade, está caminhando para uma incapacidade total e permanente. Então, o próprio INSS pode, de ofício, converter esse benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez mediante processo administrativo. Outra situação é a de revisão de benefícios já concedidos. A gente já aprendeu o artigo 71, eu acho que é artigo 69 ou 71 da Lei 8.212 prevê, a Lei 8.213, algumas passagens prevê também a possibilidade do INSS promover de ofício a revisão, ou seja, a reanálise do ato de concessão de benefícios já ativos. Por exemplo, o INSS pode convocar para efeitos de revisão segurados que estejam em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez para fazerem novas perícias, reanálise biopsicossocial. O INSS pode convocar beneficiários do BPC-LOAS, lembra? Para verificar a nova situação econômica, nova composição de grupo familiar, novo cenário de deficiência, se for o caso. O INSS pode instaurar processo de ofício também em caso de suspeita de fraude ou irregularidade na concessão de benefício. É muito comum. A auditoria do INSS, a Audibem, Auditoria de Benefícios, faz isso com muita frequência, existindo indícios de que a concessão de um determinado benefício previdenciário foi irregular, fraudulento. O próprio INSS inicia um processo administrativo, obviamente respeitando o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, para reavaliar, reanalisar a licitude ou a ilicitude desse ato administrativo original de concessão de um benefício. Então, isso acontece com bastante frequência, tá? Bom, existe uma outra situação em que não é nem o segurado que formula o requerimento administrativo, nem é o INSS quem inicia o requerimento administrativo. Há alguém que faz o requerimento, mas esse alguém não é o segurado que vai ser o beneficiário. É um terceiro. Então, não é a administração pública que vai iniciar de ofício, não é o próprio segurado, vai ser um terceiro. Isso é possível? Sim. Isso é possível, por exemplo, lembra da aposentadoria por idade, que a doutrina chama de aposentadoria por idade compulsória? A empresa pode formular o requerimento em nome de um funcionário do sexo masculino com mais de 70 anos, feminino com mais de 65. Outro exemplo, auxílio-doença. A empresa empregadora pode encaminhar ao INSS o requerimento administrativo de concessão de auxílio-doença em favor de um determinado empregado que esteja inapto para a sua atividade habitual por mais de 15 dias. Então, é uma terceira pessoa. A empresa não se confunde com o seu empregado, obviamente. Então, é um bom exemplo, é o exemplo mais comum de requerimento administrativo formulado por terceiro, que não é exatamente o segurado. Tá bom. Quais são os canais de realização do requerimento administrativo? Existe uma tendência contemporânea de priorização dos canais de atendimento eletrônico. Ainda existe a possibilidade do agendamento do atendimento presencial, prejudicado por conta do coronavírus e da questão da quarentena, isolamento social, coisas que vocês todos estão carecas de saber, mas ainda existe regulamentarmente, no plano regulamentar, essa possibilidade de você ligar para 135 e agendar o atendimento presencial, mas a tendência, a prioridade, o destaque tem sido feito, a ênfase tem sido dada aos canais eletrônicos de atendimento. O portal da Previdência Social tem lá o caminho, o portal, a plataforma do Meu INSS também comporta a formulação do requerimento administrativo com a possibilidade de upload, de remessa de materiais, de documentos,
petições, enfim, é muito bom. Eu sou da época, quando eu entrei na procuradoria, o processo administrativo era todo processado por meio físico, papel. E era o caos, sabe por quê? Porque o processo de papel, ele some, ele está na mesa do fulano, mas ninguém sabe que está na mesa do fulano, está na estante, está no escaninho, ele danifica. Cansei de ver autos de processo administrativo previdenciário que caía café, caía no chão. Dia de chuva, alguém pegava o PA, caía um toró, caía lá um dilúvio, processo caiu igual manteiga derretida os autos. Né? Então, ele tem os seus problemas, o processamento físico. Não que o processamento eletrônico não tenha os seus problemas. Né? O caos instaurado nos dias de instabilidade no sistema é conhecido de todos. Só que os riscos de perecimento do processo, de destruição dos autos, de localização, você consegue minimizar esses riscos de uma maneira bem mais segura e bem mais eficiente, eu posso dizer. Então, formulado o requerimento administrativo, passa-se ao processamento. Formaliza-se a instauração de um processo administrativo, que vai ter um número, o antigo que a gente chama de número de tombamento do processo, o número do processo, meios de acompanhamento do processual, vista dos autos para o interessado, o processo é público. Os seus atos são públicos, salvo os atos ou peças revestidas de sigilo, por exemplo, os atos médicos, os laudos médicos, que são revestidos de sigilo para proteger a privacidade do próprio segurado. Mas, enfim, em geral, os autos são públicos. O processo tem que ser público e disponível para consulta pública. Pelo menos em tese deveria ser assim. O advogado deve ter direito a acesso aos autos, e existem muitas, na procuradoria, eu recebo muitas demandas de advogados, a questão já é um pouco mais controvertida, que pleiteiam um atendimento prioritário nas agências. Qual é o pleito dos advogados? Olha, quando eu vou numa agência ter vista do processo, especialmente quando o processo ainda é físico, não faz sentido que o advogado fique na mesma fila do segurado. Então, eu quero um atendimento prioritário, porque o Estatuto do OAB me confere essa prerrogativa, etc. É um argumento muito esgrimido e a maioria das decisões judiciais acolhe essa tese, né, no sentido de reconhecer aos advogados direito à consulta, de acesso aos autos e, quando for o caso, do atendimento prioritário nas agências. Tem jurisprudência mais ou menos sedimentada neste sentido. O vídeo está ficando longo. Vou parar aqui. Na próxima eu volto à fase instrutória. Eu acho melhor.